Bendito seja o Pai, bendito seja o Filho, bendito seja o Espírito Santo. Boa noite a todos, uma alegria, um privilégio mais uma vez, né, queridos, podermos juntos celebrar o nome do Senhor. Quero convidá-los a ficarem em pé, por favor, e vamos ler todos juntos esses textos bíblicos que estão impressos aí no nosso informativo. Primeiro Isaías 40, verso 31, e depois Salmo 122, 1. Vamos lá? Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém. Podem se assentar? Vamos ter um momento de oração. Sobre sua cabeça. Senhor, bendito seja teu nome. Obrigado que o Senhor é o Deus da nossa esperança. Obrigado. Obrigado porque os que esperam no Senhor, Pai amado, renovam as suas forças, voam como águias, ó Pai, correm e não ficam exaustos. Obrigado, meu Deus. Obrigado que o Senhor renova as nossas forças, o Senhor renova, meu Deus amado, o nosso ano. Louvado seja teu nome. Obrigado, ó Pai, por mais esse momento de celebração. Estamos aqui para poder cultuar o teu nome. Queremos, em nome de Jesus, pedir ao Senhor que tenha compaixão de nós e perdoe, Senhor amado, nossas faltas, os nossos erros, que através do sangue do Cordeiro, ó Pai, possamos ter as nossas faltas, as nossas incoerências, todas purificadas, ó Pai. Pedimos ao Espírito Santo que nos assista, ó Deus, nesse momento de culto, que nós precisamos do Senhor para poder te adorar, para poder entoar louvores ao Senhor, e também para ouvir e compreender, Senhor amado, a Tua palavra. Em nome de Jesus, que ela seja internalizada, ó Deus, em cada um de nós, repercutindo, ó Pai amado, no nosso dia a dia, na nossa caminhada, no nosso crescimento, no processo de santificação, porque aquele que começou a boa obra em nós há de completar. Bendito Deus seja teu nome. Aceita esse culto que é para o Senhor. Louvado seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aleluia. Amém. Na oração encontro calma. Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador.
que Ele faz. O seu amor não tem limites, e em seu perdão encontro paz. Boa noite, Esperança. Enquanto eu cantava essa música, minha cabeça não para, né? Eu fiquei imaginando quanto mal não sentiríamos mais, o homem não sentiria se confessasse os pecados. Se nós tivéssemos a coragem de encarar quem somos e confessássemos os nossos pecados. A palavra de Deus diz que quando a gente perdoa, quando a gente libera perdão, nós somos sarados, e quando confessamos, somos libertos do jugo do pecado. Que nós possamos nessa noite refletir sobre isso e colocarmos a nossa vida diante de Deus. Amém? Vamos colocar de pé e vamos louvar o nome do Senhor, dizendo: é de coração tudo o que eu fizer. Como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Esse amor é infinito, tu me conheces bem, sabes quem eu sou. Mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, é de coração. Não vou esquecer, não vou esquecer, não vou desprezar, não vou desprezar o amor que tu me revelaste ali pra me resgatar. Tu me conheces, tu me conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, é de coração. A igreja é de coração, é de coração. Num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor, é de coração. Amém. É de coração tudo o que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré.
Esse Jesus de Nazaré que nós cantamos é aquele que morreu na cruz do Calvário, para que pudéssemos ter vida. Esse mesmo Jesus, ele não mudou, continua sendo o mesmo. E eu acredito que esse Jesus um dia voltará e salvará o seu povo da agonia desse mundo, amém? Coração, ainda que a lua adormeça, que não haja o brilho das estrelas, eu não temerei, não, não, você para além das nuvens, o sol não deixou de brilhar, só porque é Deus. A minha vida está em Deus, eu sei que eu posso em Deus, é Ele quem me fortalece, eu vou seguir. Podeis vos assentar. Chegou o nosso momento de entregarmos os nossos dízimos e ofertas. Você que está aqui essa noite, você que já é acostumado a fazer, se sentir no coração, faça mais uma vez. Você que está nos visitando, você que está em casa, existem outros meios. A igreja, ela não depende do homem, mas o homem é um canal usado por Deus para que a sua obra possa continuar. Esse é o nosso papel. Então, nesse momento, você que veio preparado, por favor, fique à vontade, traga aqui na frente o seu dízimo, a sua oferta. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção.
Amém? Graças a Deus. Deus é bom em todo tempo. E em todo tempo Deus é maravilhosamente bom. A Ele glória, honra e louvor. As crianças vêm aqui para frente, a gente vai orar por elas agora. A Rosa está cuidando, nós temos algumas crianças viajando, entre elas meus netos também. Foram dar uma passeadazinha, graças a Deus. Então vamos orar por elas? Pai, nós te agradecemos pelos nossos filhos, filhas, essas crianças que são encanto do Senhor. Jesus as trouxe para si mesmo com muita alegria, com muita abertura, quando os maiores queriam impedi-las, e elas estão com o caminho aberto para as coisas do teu reino. Que nesse momento em que elas saem, seja um momento bonito e transformador de aprendizado das boas novas, das coisas bonitas de Deus na vida delas e pela vida delas também. Amém. Podem ir lá. Deus abençoe vocês. Bem, em casa todo mundo passou uma semana muito difícil, muita tosse, gripe, aquela coisa toda. Eu ainda estou num rescaldozinho, mas bem já, graças a Deus, a Leis, mas sempre o que nos preocupa mais é o meu sogro, mas está levando bem, né? Está levando bem, não teve jeito de não pegar gripe, mas está levando a semana bem, graças a Deus por isso aí. A notícia do filho da Rosa e do Dídimo, o Bruno, ele continua se recuperando, graças a Deus, diante daquilo que aconteceu, poderia ter sido pior, mas tem sido ótimo a restauração, há um caminho a ser feito, e Deus está no controle de todas as coisas. E também a nossa querida irmã, a Lenora, que a gente falou já semana passada, ela teve um incidente onde ela está hospedada, teve um início de suspeita que ela tivesse tido alguma convulsão, alguma AVC, mas nada disso se confirmou, e ela está recobrando-se aos poucos a sua vida nas condições em que ela se encontra. A Lenora não está bem, ela modificou, ela está passando por um momento novo da vida dela, não com muita consciência das coisas, do que acontece, onde ela está confusa, enfim. Tudo que nós podemos fazer nesse momento é continuar orando, intercedendo por ela, intercedendo pelos médicos que estão cuidando dela e pela casa onde ela está também agora, onde ela mora, que ali ela possa encontrar sempre um lugar de abraço, de acolhimento e de orientação para a vida. Amém? Então, continuemos a orar por esses irmãos. A dona Elisa também, continuemos a orar por a nossa querida Elisa, sempre está preocupada se está tudo indo bem aqui, se as coisas estão no lugar, se as flores chegaram, e quando não dá, ela fica, mas Elisa, eu sei que você sempre nos ouve, um abraço para você, e a gente continua orando por ela também, cada momento. Graças a Deus. Bom, esse é o último domingo nosso aqui, nessa igreja. Nós estamos conversando desde o ano passado, quando as coisas mudaram, e não paramos de conversar com a liderança daqui. A liderança daqui permitiu que a gente ficasse nas condições em que nós estamos pagando metade do aluguel que a gente pagava aqui, mas eles permitiriam que a gente ficasse assim até o final do ano, depois da nossa conversa 15, 20 dias atrás, mas no meio desse caminho, a gente, pastor e os presbíteros sempre preocupados, será que nós vamos conseguir de última hora? Enfim, nós conseguimos um novo local, um local bem central, no Eixão, e já está certo que nós vamos para lá, é um hotel, o Hotel Naum, bem ali enviesado no Pátio Brasil. Você tem o Pátio Brasil, aquela parte de baixo dele, que dá na W3, se você olhar enviesado nas 4 esquinas ali, né? Aqui não fala esquina, mas vocês entendem o que é esquina.
nas 4 esquinas, o hotel está bem ali, na ponta do outro lado, ali naquela rua, na W3, dá para W3. Então, domingo que vem, nós vamos estar lá às 19 horas. A gente vai mandar para vocês, no WhatsApp da igreja, a localização do local. Lá, eles têm a garagem de subsolo, então vocês podem entrar com o carro, tem um lugar de estacionamento, há um lugar do lado externo também. Quem for ficar do lado externo, não deixe nada à vista naquele lugar. Ali tem 5 em 5 minutos, tem uma ronda, etc. Mas é um lugar que vocês sabem como que é, bem iluminado, arrumado, não tem árvore escura escondendo nada, você vai ficar do lado do hotel. Mas uma coisa que a gente deve aprender é essa: não deixe nada visível aos olhos de alguém que possa cobiçar dentro do carro. Então, deixa o carro trancado e põe lá. Mas há lugar no subsolo, há estacionamento interno no hotel que dá para você poder usar e deixar o seu carro lá. Só vão tomando uns cuidadinhos, porque tem umas descidas, assim, umas curvas no subsolo, então vão devagarinho, não vão assim a 200 por hora, não, senão não faz a curva. Então, domingo que vem nós vamos lá, vamos começar ali, vai ser o nosso primeiro encontro. A gente espera ter o máximo de que precisa ter lá, mas nós vamos começar. A pessoa que nos atendeu, a Alba, é uma pessoa fantástica. Ela já trabalhou muito em hotel e é a pessoa responsável lá no hotel, depois dos proprietários. Os proprietários são da família de gente aqui da nossa igreja. E, enfim, eles estão nos atendendo com muito calor, com muita alegria, com muita possibilidade ali. Então, vamos com gratidão, vamos com louvor, vamos com espírito de adoração para aquele domingo lá. Eu sugeriria que naquele domingo, você, para não chegar, para se localizar ali, você não perder tempo e às vezes chegar bastante atrasado, entrar atrasado, vai um pouquinho mais cedo nesse domingo, só para você ver como é que vai ser a sua logística, qual é o melhor horário de você sair da sua casa. Enfim, eu imagino que para a maioria, que a grande maioria, vai ficar bem mais central para todos nós nesse sentido. O que nós conseguimos de mais barato, nós vamos cair pela metade o valor do aluguel que a gente paga aqui, e para a nossa igreja é significativo hoje esse valor, né? Então, nós vamos pagar por mês, vai dar em torno de R$ 3.700. Nós estamos pagando aqui R$ 6.700, R$ 6.800, que é uma grana razoável, né? E nós não temos mais essa condição. Então vamos abraçar aquele lugar com alegria, com carinho, e aproveitar. Fala assim, puxa, casa nova, lugar novo, eu acho que também vou me dedicar mais, e eu vou me entregar mais, eu vou procurar o que eu posso fazer dentro dessa igreja, como é que eu posso ajudar. Enfim, é uma oportunidade em todo sentido na nossa vida. Mas nós vamos fazer uma programação especial para o mês de maio. Lá, nós vamos fazer uma programação especial a partir, talvez, do segundo culto, se Deus permitir. Há uma possibilidade lá, é hotel, então tem hotelaria, tem lugar para você tomar café da manhã. Há toda uma possibilidade, uma logística da gente poder fazer conversa, diálogos, e no diálogo, por exemplo, fazer um café da manhã para os seus amigos que você gosta. E a gente faria o café da manhã lá no hotel, o hotel providenciaria tudo isso. Então, algumas coisas bacanas e diferentes que dá para a gente poder fazer em termos de inserção, de buscar o coração dos amigos, daqueles que não têm certeza do Evangelho no coração, aqueles que estão distante do Evangelho. Seria a oportunidade, quem sabe, da gente, através de outras atividades, a gente chegar ao coração das outras pessoas também. Amém? Então, está aí, domingo que vem, a gente está numa casa nova. Chega mais junto, então, e mais cedo também, para você se alojar tranquilamente, sabe? Opa, agora eu já sei o trajeto que eu faço, o que eu faço, como que eu faço. A turma aqui, lá dos condomínios, o mais fácil, já vi, é passar por trás de todo
a turma aqui da esplanada, né? Você passa por cima, você vai subir lá até chegar exatamente no Pátio Brasil. Está na esquina aqui, antes de você cruzar a W3, o hotel está aqui à sua direita, né? Então está bem visível. Os outros vão procurando o seu melhor caminho, por isso a gente vai mandar a localização e vai ficar fácil para os irmãos poderem fazer as manobrinhas chegando ali no lugar, tá bom? Vamos abrir nossas Bíblias, última mensagem nossa é no livro de Gênesis, e hoje o nosso texto está em Gênesis capítulo 50, versículos 15 a 26. Gênesis 50, versículos 15 a 26. Hoje, nosso título, Deus tece a vida. Eu gostei dessa frase aqui, tecer. Deus está tecendo a nossa vida, cada momento da nossa existência. Pensa um pouco sobre isso que eu falei aqui. Deus está tecendo a sua existência. O que significa isso para você? Como é que você olha para isso? Como é que você interpreta isso, olhando para o seu estilo de vida, para a forma como você está vivendo hoje? Pense que Deus está tecendo a sua vida. A pergunta não é se você se sente bem espiritualmente, se você acha que está forte espiritualmente, ou se você está fraco, ou se você está mediano. Não é essa a questão. A questão é uma afirmação. Deus sempre está tecendo a nossa vida. A gente tem que primeiro se apossar disso. Deus está tecendo a nossa vida. Ele está fazendo alguma coisa na nossa vida. Eu esteja às vezes consciente ou não, sabedor disso ou não, Deus está tecendo a nossa vida. Deus está tecendo a minha vida. Diz assim então Gênesis 50, versículos 15 a 26. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José dizendo: antes de morrer, o teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo. Eu sustentarei vocês, eu sustentarei os seus filhos. E assim, os tranquilizou e lhes falou amavelmente. José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai. Viveu 110 anos e viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu como os filhos de Maquir, filho de Manassés. Antes de morrer, José disse a seus irmãos: estou à beira da morte. Mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará dessa terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez que os filhos de Israel lhes prestassem um juramento, dizendo-lhes: quando Deus intervier em favor de vocês, levem os meus ossos aqui. Morreu José com a idade de 110 anos. E depois de embalsamado, foi colocado num sarcófago no Egito. Palavras do Senhor. Gênesis está terminando. Nós começamos em janeiro essa série de mensagens em Gênesis.
E nós vimos lá desde o começo que Gênesis é o livro dos começos e dos recomeços. Há várias ocasiões, em toda essa trajetória, que nós estamos vendo Deus novamente. É como se Deus viesse, andasse no nosso meio e disse: eu preciso refazer tudo novamente. Como se querendo dizer o seguinte: é assim que Deus trata conosco, é assim que é o caminhar da vida com Deus. Deus sempre está trabalhando na nossa vida. Nós nunca estamos prontos, pelo amor de Deus. Botemos isso na nossa cabeça, porque isso já ajuda muito a gente não achar que é melhor que os outros, a gente achar que é mais crente do que os outros, a gente achar que é a melhor igreja que os outros, a gente achar que nós temos os melhores dons do que os outros. O livro de Gênesis é eternamente um livro mostrando a arte bonita de Deus fazer as coisas perfeitas, e as coisas que Ele faz perfeito, elas se quebram, elas se desmantelam, elas se desmancham, elas se desvirtuam. E Deus vai consertando as coisas. Deus vai arrumando a vida das pessoas. Deus vai consertando o caminho das pessoas. E aqueles que vão ficando para trás, não ficam para trás porque receberam uma ameaça imediata e eterna, dizer: vocês não têm mais jeito. Os que ficam para trás é porque querem continuar construindo Babel para si mesmos. E isso acontece. A pergunta é se nós queremos ser quem? Nessa história desse drama do livro de Gênesis que a gente acaba hoje. Então, o livro de Gênesis é a história do Deus que cria e recria constantemente, que chama e chama de novo, que promete e promete de novo, que confirma e confirma novamente quem Ele é e o que Ele quer para com a nossa vida. Então, Gênesis não fecha a sua história com a vitória plena. Não é isso que Gênesis mostra. Ele fecha com a esperança. Uma esperança que ainda é peregrina, está no caminho, está a caminho, está tentando viver. Então, uma mensagem muito interessante para a minha vida e para a sua vida aqui, é dizer o seguinte: Senhor, o Senhor me reconhece como alguém que o Senhor tocou, e o Senhor reconhece também a minha trajetória trôpega, falsa muitas vezes. E mesmo assim, o Senhor está fazendo peregrinação para mim. Tudo que eu posso fazer com essa mensagem é dizer: Deus, muito obrigado. Louvado seja o teu nome. Eu não mereço, mas o Senhor tem sido estupendamente amável comigo. O último grande personagem dessa história toda de histórias iguais é a de José. É essa aqui que nós temos. O último grande personagem de tantos outros personagens iguais é José, que está aqui. O homem cuja vida foi tecida no meio de sonhos, traições, silêncios e reconciliações. Coisas que Deus já estava fazendo desde o primeiro da queda. Deus está procurando sempre trabalhar, reconstruir, mostrar, dizer. É o que está acontecendo aqui também com José. Ele é parte dessa realidade do livro de Gênesis. A sua história nos revela que a providência de Deus não é um grito, apenas um grito no meio da história. Ei! Mas é um fio, alinhavando, atravessando silenciosamente a vida que nós construímos, mesmo sabendo que Deus está presente em nossa existência. Deus está sempre presente. É o grande anúncio de Gênesis. Não apenas nos momentos espetaculares, não apenas naquilo que nós consideramos: isso aqui está certo em Gênesis,
Isso aqui é legal em Gênesis, mas também, gente, ele está presente no processo escondido ou sombrio da nossa própria vida e da vida de todos quantos se relacionam com ele. Assim é também comigo e com você, na nossa época, nesse ano. Deus tece a minha e a sua história, e está tecendo essa nossa história com fios de sofrimento, com fios também de esperança, preparando-nos para viver como instrumentos da vida nova que Ele está construindo em nós e por meio de nós. Essa é a nossa introdução. A história de Gênesis continua em nós. E a mesma proclamação do Gênesis de que é um Deus no controle de todas as coisas, e todas as coisas convergem para Ele, também acontece conosco na pessoa de Jesus de Nazaré. Vamos então aprofundar isso aqui. Primeiro, olhando para que Deus está tecendo essa vida, nós vemos uma primeira coisa importante aqui. Deus está desde o início agindo no extraordinário. Aliás, Ele começa até antes do extraordinário. Ele começa quando tudo ainda é sem forma e vazio. Ele começa do caos. Do nada, Ele começa a fazer uma nova construção. Ele está agindo no extraordinário. E a história de José, que é sequência dessa história de Gênesis, ela começa com sonhos lindos, sonhos que anunciam alguma coisa muito grande, muito maior do que ele podia imaginar. E quando José é levado diante de Faraó e interpreta os seus sonhos, José é colocado como administrador do Egito. Gênesis capítulo 41, versículos 38 a 40. Mas note uma coisa nesse momento. Os sonhos não são sobre a glória de José. Os sonhos que José tem é para a sobrevivência, é para a preservação da vida, do que é reto, do que é puro, do que é de direito, do que é do coração de Deus. Assim nos ensina a teologia bíblica. O quê? Que o dom de Deus nos dá, o dom que Deus nos dá, não é para exaltação pessoal, mas para a multiplicação da vida de todos, em meio ao mundo em caos. É nesse sentido que Deus chama José. José, você vai ser mais um. Nessa linhagem de fatos, do meu amor e da minha graça, você vai ser mais um anúncio, mais uma mensagem do que eu sou e do que eu estou fazendo. Carlos Mesters, ele interpreta essa parte da seguinte forma, ele diz, os sonhos não são os sonhos nossos sonhos de José, eles não são propriedade de quem os sonha. Eles são expressões da esperança de Deus para o seu povo. Deus não está mirando somente José, somente eu, somente você. Deus está mirando aqueles a quem Ele vai buscar, a quem Ele escolheu. E qual é a aplicação prática disso? Quando Deus nos dá dons. Quando Deus nos dá dons, capacidades, oportunidades ou influência, quando Deus nos permite estar numa situação específica, às vezes até de honra, seja onde for, ou numa situação a mais simples possível, na relação com as mais simples possível, Deus sempre está fazendo isso por uma única causa. É para a gente servir a vida. Não é para coroar você, não é para coroar a mim, não é para colocar a gente num pedestal, mas é para a gente servir Deus no nosso tempo, no nosso momento e nas nossas circunstâncias de vida. Especialmente em tempos de fome, de escassez, de injustiça, de desesperos, de muita crendice.
o critério da fidelidade de Deus. Quantas vezes vidas foram preservadas pela minha existência? É essa a pergunta que Deus faz. Quantas vezes aquilo que você fez em meu nome respondeu àquilo que eu esperava de você e da sua vida? E quantas vezes a sua vida, que eu coloquei numa circunstância e numa situação específica, você fez dessa sua vida uma vivência para abençoar aqueles que estão ao seu redor. Então, Deus age de forma extraordinária, mas com coerência. O que Deus faz extraordinariamente, Ele o faz na cadência da vida e da nossa existência. Uma segunda coisa importante aqui, que nós aprendemos, que Deus age também, gente, no ordinário. A gente cresceu e continua essa coisa, não importa qual é a linha teológica que as igrejas estão aderindo, que hoje é assim, é tudo. Eu boto tudo num único balaio. Grande parte da história de José é escrita na prisão, no esquecimento e na monotonia. Não no brilho. A religião dos nossos dias está falando sobre brilho. O brilho do melhor teólogo, o brilho do melhor evangelista, o brilho da melhor igreja, o brilho da melhor doutrina, o brilho do melhor governo. E isso está assim. E agora Deus age no ordinário. E a maior parte da história de José é no limbo, é no esquecimento, é na prisão, é na monotonia. E diz lá no capítulo 39, versos 20 a 23, uma das coisas que Gênesis diz ali é assim: o Senhor era com José. Era isso que bastava. E é isso que basta para mim e para você. Deus está comigo. Deus está com você. Essa é a nossa busca, gente. Eu não quero ser que nem o fulano. Eu não quero ter a espiritualidade do ciclano. Eu quero simplesmente, no ordinário, eu quero que a minha vida seja um sinal de graça, de bênção para a vida dos outros. Por isso, esse texto diz de forma tão forte: o Senhor era com José. Vamos repetir comigo? O Senhor era com José. E agora nós vamos falar para nós. O Senhor é comigo. Vamos lá? O Senhor é comigo. Você não precisa de profeta. Você precisa de confiar que Deus é com você. Von Ha diz que a ação de Deus não é só de picos e rupturas, mas de maturação, paciente, dentro do tecido da existência. Deus está trabalhando na nossa própria condição de vida. Deus está trabalhando em nossa vida, na nossa condição socioeconômica, humana, seja o que a gente estiver passando, o que o texto está dizendo, da forma como Deus agiu com José, Deus está dizendo: é assim que eu estou lidando com você também. E Ele está lidando. Para mim, a alegria é isso. Eu não sei no que vai dar. Eu sei de uma coisa, que Deus está trabalhando na minha vida, que Deus está comigo, e isso me basta. Isso é o mais importante. E que eu possa ser alguém abençoadora para a vida de outras pessoas. O maior milagre da fé, gente, o maior milagre do viver com Deus, não é escapar da dor, mas manter viva a esperança enquanto eu caminho pelo vale de silêncio e de escuridão. Qual a aplicação prática disso para nós?
A aplicação prática é que é no cotidiano, no trabalho anônimo, nas peças diárias que eu trabalho, onde eu ponho a mão, com quem eu converso, no cuidar diário da minha existência, nas fidelidades invisíveis, que Deus está formando o meu caráter, Deus está moldando, Deus está trabalhando na minha vida, Deus está trabalhando na minha esperança, e Deus está preparando o meu futuro agora. Deus está trabalhando na minha vida. Como ela é, aonde eu estou, com o que eu faço, com os recursos que eu tenho, é isso que é o lugar que Deus trabalha na nossa vida. Qual é o grande pedido para nós? Não desprezemos aquilo que nós temos em nossas mãos. Não desprezemos o lugar onde nós trabalhamos. Não desprezemos as pessoas que estão ao nosso redor. Não desprezemos a jornada que nós já fizemos aqui. Porque se nós desprezarmos essas coisas, as outras coisas vão crescer mais na nossa vida. E nós sempre vamos nos ver como pessoas que sempre estão querendo alguma coisa e não somos gratos por aquilo que nós temos nesse momento. Eu posso perguntar para nós, quanto aqui entre nós vivemos tempos silenciosos, nos quais nós não temos às vezes visto grandes sinais de esperança. Parece que aquelas coisas na vida, a doença não muda, a situação financeira nossa não muda. Você ora, eu oro, a gente ora e parece que não muda. Quantas vezes a gente carrega esse sentimento? E a gente só foca nisso. José nos ensina que mesmo no silêncio, Deus está trabalhando na nossa vida. Deus está maturando a nossa vida. Deus está vasculhando o nosso coração. Nós não estamos sozinhos. Em terceiro lugar, nós vemos esse texto também, que Deus transforma José no próprio processo. O José que sonhava grandeza é diferente do José que reencontra seus irmãos anos depois, conforme nós lemos no texto. Vá hoje, durante a semana, leia a história de José. O José que sonhava grandeza é diferente do José que reencontra seus irmãos anos depois. Ele não se vinga, bem humano, vingar, ele não se vinga. Ele não manipula, ele poderia manipular. Lembra aquele dia? Eu estava assim, que você fez isso. Ele não faz. Ele não cobra. Não se vinga, não manipula e não cobra. Há uma história aqui, gente, de atos e ações. Mas José permanece aqui. Não vinga, não manipula e não cobra. Ele lê sua história pela lente da providência de Deus. Não fostes vós que me enviastes para cá, mas Deus. É o que diz Gênesis 45, verso 8. Aqui nós temos uma chave espiritual essencial. Deus não apenas cumpre promessas. Ele nos transforma para que possamos viver o cumprimento segundo o coração de Deus. Qual é o nosso desafio no caminho difícil da vida? Não é se tornar cínico ou revoltado, ou dizer, se eu tivesse outra situação, estaria melhor. Não, o desafio da vida, segundo Gênesis, é que Deus está trabalhando em nosso coração. Ele está talhando o nosso caráter. Ele está trabalhando nos nossos dons. Ele está amadurecendo a nossa vida.
Por isso, a verdadeira missão começa quando deixamos de lutar pela história pessoal, nossa pessoal, e passamos a participar da história da vida que Deus está construindo e quer continuar construindo. Qual a aplicação prática desse ensino? O sofrimento nunca é um fim em si mesmo. As confusões se tornam situações fecundas. Fecundas quando nos transformam em pessoas mais capazes, não de fazer, porque é o que a gente quer, nem de ter, porque é o que a gente quer, mas de amar, de reconciliar, de servir, de construir uma vida nova. Deus não quer saber se a gente vai ter uma vida financeira abastada, mediana ou precária. Ele quer saber como é que nós vivemos a nossa existência. Por isso o Evangelho não promete dinheiro. Por isso, a verdadeira teologia bíblica não chega e diz assim, olha, se você vai dar dízimo, Deus vai dar mais ainda para você. Isso é mercantilismo, isso não é Evangelho. E eu não estou falando de outras denominações. O sofrimento nunca é um fim em si mesmo. O sofrimento é o meio pelo qual Deus esculpe a nossa vida e a nossa existência, para nos transformar no reino do Filho do seu amor. E por fim, temos uma outra lição que José nos ensina. José se torna instrumento de reconciliação. Só viveu no meio de problema, de transações perigosas. E agora Deus o transforma num instrumento de reconciliação. Ao perdoar os seus irmãos e promover para as suas necessidades, José agora se torna um instrumento de preservação da vida. E com essa atitude, José antecipa aquilo que seria a ação final de Deus em Cristo, reconciliar o que estava perdido. Agora José traz para si a responsabilidade de cuidar daqueles que fizeram mal para ele. Olha que coisa linda. Olha como o Evangelho muda a nossa vida. Olha como o Evangelho tem sentido quando a gente olha a nossa fraqueza, a nossa debilidade, os nossos desejos, o nosso orgulho, e como Deus vai trabalhando para moer todas essas coisas e diz, olha, vamos encontrar um caminho melhor. O caminho não é esse. Se você aprendeu isso ao longo da sua vida religiosa, não é esse o caminho. É como se Deus estivesse fazendo uma reevangelização com José. E Deus faz conosco cada momento da nossa vida. Eu acho isso fantástico. É por isso que cada vez mais eu me sinto atraído por Deus. É por isso que cada vez mais para mim o sentido de boas novas crescem à medida que elas são boas, porque eu saio do inusitado, do óbvio que está em todos nós. Lá no verso 20, lembra do capítulo 50 de Gênesis, a palavra diz assim, vós intentastes o mal contra mim. É o que todos queriam fazer, só família. Mas ele fala, Deus, porém, tornou em bem. A gente acredita nisso? De que tudo aquilo que a gente fica zangado, às vezes até triste com Deus, às vezes chega a falar assim, ó, nossa, acho que a minha oração, Deus não... Coisa que você pediu, orou, suplicou e não aconteceu. Será que algum dia você pensou que Deus vai tornar em bem aquilo que é mal? Porque é assim que Deus trabalha. O mal está sempre diante de nós, gente. Às vezes o mal está em mim, no meu olhar, no meu pensar, no meu desdém,
na minha falta de gratidão, de atenção às coisas do dia a dia da vida. E Deus quer aguçar a minha percepção para aquilo que Ele está fazendo agora, para aquilo que de fato nos importa, para aquilo de fato que nos humaniza e que nos transforma segundo a imagem do seu Filho. E José não superou apenas o seu passado. José redimiu a história completa, costurando reconciliação onde havia rupturas. Aplicação prática disso para indo ao final. Gente, em um mundo, uma sociedade, e eu ponho novamente a religião, a igreja no meio, que premia vingança e glorifica o ressentimento, o cristão é chamado para ser a ponte e não o muro. A ponte e não o muro. A ponte diz para mim, você pode passar de um lado para o outro. Você pode voltar. Você pode fazer esse ir e vir todo instante na sua vida e na sua existência. Agora o muro isola a gente e isola os outros. É por isso que Deus não quis Babel. Nossa história ferida não é um peso para ser carregado. Ela é uma matéria-prima, onde Deus trabalha, cultiva, refaz, faz, quebra, para restaurar a mim e restaurar os outros também. E Deus pode fazer da nossa história marcada pela dor, Ele pode fazer da nossa história um instrumento de vida e de reconciliação para muitos. Eu termino dizendo que Gênesis encerra, sem que o povo tenha conquistado a terra prometida. Olha que coisa interessante, né? Não conquistaram, mas termina com uma palavra de esperança. Em Gênesis 50, verso 24, Deus vos visitará. Vamos repetir essa frase? Deus vos Olha que linda. Ele vai revisitar. Esperar em Deus, gente. Esperar em Deus. Tá? Em Deus. Não é na teologia das pessoas que a gente ouve. Esperar em Deus é confiar que a história nossa ainda inacabada, ela é carregada pela mão invisível da graça de Deus. Gente, o que significa isso? Está dizendo, gente, aonde a gente chegou hoje, o que você tem, o que você já fez, o que você já conhece, o que você deixou de fazer, no Evangelho, nós acreditamos que Deus está construindo isso. Deus está construindo a nossa vida. Às vezes, a ferro e fogo. Que não adianta a gente fazer isso. Por isso que Cristo morreu. Ele foi o ferro e fogo. Então eu tenho que olhar para a cruz. Eu tenho que olhar para Jesus. O fato é que Deus continua nos visitando. José morre, mas a promessa de Deus permanece viva e caminha para o êxodo, que nós vamos começar domingo que vem, a série de mensagens em êxodo. E assim também nós, como José, vivemos no entrelaçamento de dores e promessas, de fracassos e de sucessos, de tropeços e de se levantar. Não vemos ainda todas as coisas feitas novas. Mas nós vivemos na esperança. Na esperança confiante de que Deus, o Deus de José, é o nosso Deus também.
E Ele está trabalhando na nossa vida através de Jesus, seu Filho. Esse Deus que transforma o mal em bem. Aquele que nos molda no silêncio e não na fama. Aquele que nos envia como instrumentos vivos de reconciliação e não de luta. Esse é Deus do Gênesis. E é o Deus do Êxodo, é o Deus de Jesus, é o Deus que está presente hoje em nossa vida. Olhamos, portanto, para a vida desse homem José e não podemos deixar de olhar a nós mesmos, a nossa própria vida. Esperar em Deus é confiar que a história ainda inacabada é carregada pela mão invisível da graça de Deus. E Deus está nos sustentando assim, nas suas mãos. Amém? Agora vamos orar. Eu não sei, você vai orar por você. O que esse texto, essa experiência de José, que oração instiga você a fazer agora diante de Deus? Então, momento de silêncio, pessoal, fala com Deus o que você tem que falar com Deus. Nós estamos indo atrás de quê? Estamos ouvindo quem? Estamos dispostos a quê? O que te incomoda na sua vivência com Deus? Onde está esse incômodo? Onde está a sua decepção? O que você acha que mais falta em você? Quem sabe, tudo aquilo que a gente pensa que é o melhor para nós é exatamente a trava dos nossos olhos. Talvez a nossa torre de Babel. Ou talvez as nossas trapacinhas. Mas até tudo isso que existe em nós, Deus traz para si mesmo em Jesus. Para dizer, olha, eu sou o centro da sua vida. Viva a sua vida centrado em mim. Que sou bom, gracioso e misericordioso. Creia que Deus está carregando todos os nossos lixos, traças, e está fazendo com graça e com amor. Vamos caminhar o nosso êxodo, atentos a isso, porque Deus sempre está trabalhando em pessoas que nunca estão prontas, nunca são plenas. Eu sou uma delas. Nós
nós somos. Deus, ilumina o lugar mais escuro da nossa interioridade, para que ali a gente possa ver que o Senhor está presente. E apesar do que vês nesse lugar mais escuro e distante da nossa vida, o Senhor ainda nos ama e nos chama. Nós só podemos dizer muito obrigado. Nós só podemos agradecer. Porque o Senhor nos conhece, nos vê e nos ama, mesmo assim. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Amém. Oswaldo encerrar, mas queria só pedir que você desse a palavrinha aqui. Eu fiquei com medo dele me esquecer. Domingo passado ele me esqueceu. Aí eu vim aqui para frente, agora ele me vê. Boa noite, igreja. Lembrando da nossa agenda da semana. Então, vamos começar com a nossa reunião de oração segunda, quarta e sexta, às 18h30. Reunião virtual de oração. Quarta-feira nós temos o nosso encontro de renovação, que vai ser na casa do Huber, tá? Acho que aqui no boletim tem o endereço. Então, se você não tem o boletim, por algum acaso, pode pegar comigo, que ainda tem o boletim ali atrás sobrando. Tá certo? Neste sábado, nós teremos o nosso encontro Cai Lá. Então, mulheres, por favor, agendem direitinho, porque nós estaremos na casa da Ladies, não é na casa do pastor, não, é na casa da Ladies, tá? Às 17h30. Então, levem as suas convidadas, levem um prato gostoso para a gente poder fazer o nosso lanche, e a gente vai estar, então, reunido no próximo sábado, às 17h30, na casa da Ladies. Lembrando que no domingo de manhã nós temos a escola dominical às 10 horas da manhã, ainda virtualmente, e depois às 19 horas, no novo local, a nossa reunião dominical presencial. Okay? Gente, boa noite. Vamos ficar em pé, vamos receber a bênção apostólica. Obrigado, Senhor, por mais um momento na Tua presença, na presença dos irmãos, ao redor da Tua palavra. Obrigado, Pai, pela mensagem que foi trazida pelo pastor Walter, que ela encontre, ó Pai, pousada, guarita no nosso coração, que ela possa encontrar solo fértil em nosso coração, para que possa frutificar. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus sejam sobre todos vocês, não apenas hoje, mas para todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe e uma boa semana para vocês.